Graça e paz, queridos irmãos. Espero que você esteja bem. Eu sei que já faz um bom tempo que eu não posto nenhum vídeo, e não é somente aqui no canal do Projeto Quero Congregar, não. É também no canal A Deus Toda Glória, no meu canal pessoal. E antes de tudo eu quero pedir desculpas por isso, especialmente por aqueles que são inscritos aqui no canal do Projeto Quero Congregar. Porque afinal de contas você se inscreveu nesse canal para você estar a par do andamento do projeto, né? Mas eu não tenho postado vídeos realmente porque eu não estava bem. E eu quero até pedir também desculpas àqueles que entraram em contato comigo para saber se eu estava bem e que eu respondi que estava, mas na verdade eu não estava muito bem, não. Eu não estava mentindo com a minha resposta, eu estava apenas acreditando que eu estivesse bem, mas eu não tinha noção do quanto eu não estava bem. Eu não tinha ânimo para gravar vídeos, eu estava muito introspectivo, mas é como diz a palavra de Deus em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, e há tempo também para falar e para calar. E eu precisava calar, irmãos. Eu precisava desse tempo e eu quero aqui pedir não somente desculpas, mas pedir também a sua compreensão e principalmente que você ore um pouco mais, por favor, por mim, pela minha família, pelo nosso ministério, por esse ministério Igreja Bíblica Cristã e por essa missão, pela missão que é o Projeto Quero Congregar. Eu sei que você ora. Agradeço muito pelas suas orações e agradeço por aqueles que, além das orações, contribuem financeiramente. Alguns deixaram de contribuir, tivemos cancelamentos no Apoia-se, né? E eu creio que foi justamente porque eu parei de gravar os vídeos. Mas, irmãos, o projeto não parou, não, tá? Graças a Deus, ele prossegue. Eu não tenho gravado vídeos porque realmente eu não estava nem conseguindo ficar diante de uma câmera, bem que eu tentei e não consegui, né? E agora eu sei que eu vou conseguir, estou bem melhor, e essa melhora começou desde sábado passado, quando eu participei de um culto maravilhoso, onde eu ouvi uma pregação que me encorajou novamente, me fortaleceu. Eu ouvi ali o Espírito Santo falando comigo. Essa pregação ela está no canal da Igreja Bíblica Cristã desde o dia 7 de março, desde o dia seguinte que essa mensagem foi pregada, e essa foi a pregação do nosso amado pastor Alexandro Salles no culto de ação de graças pela formação da Igreja Bíblica Cristã em Maricá. Nós realizamos aquele culto lá mesmo em Maricá, no local onde os irmãos estarão se reunindo, que é uma casa, inclusive, mas uma casa destinada para esse propósito. E talvez você me pergunte por que não foi divulgado que haveria esse culto lá em Maricá. E o motivo de nós não divulgarmos é porque nós não podemos correr o risco de termos uma grande quantidade de irmãos em um culto, especialmente sendo esse culto numa casa. Então, para vocês terem uma ideia do cuidado que nós tivemos para evitarmos uma aglomeração, coisa que você sabe que não somente não é recomendada nesses dias que vivemos, como também é proibida, né? Então, para nós não termos esse problema, nós até pedimos aos irmãos daqui da congregação da sede em São Gonçalo, que é a igreja mais próxima desta igreja que se formou em Maricá, que os irmãos de São Gonçalo não fossem participar desse culto inaugural. E foi difícil para eles, porque eles queriam muito estar presentes. Então eu quero aqui agradecer também aos meus queridos, aos meus amados irmãos que congregam comigo aqui em São Gonçalo, né, nesse município do Rio de Janeiro, que é essa congregação que completa 20 anos agora. Foi a primeira igreja bíblica cristã no Brasil desse ministério e completa 20 anos agora em outubro. E eu quero agradecer pela compreensão dos irmãos que atenderam ao pedido que fizemos
para que os irmãos não estivessem indo em Maricá, pelo menos não nesse culto, que foi o culto que evidentemente teria nele uma quantidade maior de irmãos, que foi o primeiro culto desta congregação. E eu glorifico a Deus porque os irmãos atenderam esse apelo e participaram do culto apenas os pastores daqui da sede, e mesmo assim nem todos puderam participar, mas a grande maioria pôde participar, e os pastores com suas esposas e também alguns irmãos que estarão dando apoio a esta congregação que está começando agora em Maricá. Então eu quero aqui agradecer não somente por aqueles que não foram, atendendo ao nosso pedido que não fossem, como também àqueles que foram e que estão dando apoio para essa congregação. Principalmente o casal que atendeu a uma necessidade que nós tínhamos de estar no pastoreio dessa congregação. E eu me refiro a este irmão que levou a palavra naquele sábado passado, dia 6 de março, que foi o dia da inauguração da Igreja Bíblica Cristã em Maricá. Meu querido amigo, pastor Alexandro Salles, e sua esposa, nossa irmã Fabiana Salles. Nós chamamos ele carinhosamente de Pastor Sandro, mas o nome que você o conhece pelo canal da Igreja Bíblica Cristã é Alexandro Salles, mas nós o chamamos de Pastor Sandro. Então, o Pastor Sandro é quem estará pastoreando a congregação de Maricá. Então, irmãos, eu quero aqui dizer que essa pregação, olha, foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo. O título da pregação é O Homem a Quem Deus Busca. O Homem a Quem Deus Busca. E eu gostaria que você ouvisse essa pregação. Vai aparecer o link aqui em cima, está no canal da Igreja Bíblica Cristã, mas vai aparecer também, depois eu vou colocar essa pregação também no canal A Deus Toda a Glória, porque foi muito importante para mim essa mensagem. E desde então, eu vim sentindo um renovo do Espírito Santo em mim, um desejo maior de orar, um desejo maior de meditar na palavra. Tanto é que agendei uma reunião com os pastores das congregações, que se formaram pelo projeto Quero Congregar. Agendei uma reunião por videoconferência com eles, que tivemos na segunda-feira. E na segunda-feira, dia 8 de março, foi o dia assim que realmente eu senti a diferença. No meu ser. Me senti renovado ali depois daquela reunião de oração, da qual as esposas dos pastores também participaram. Não puderam participar nem todos os pastores, e mesmo dentre os pastores que participaram, alguns não puderam ter a participação da esposa ao lado, mas graças a Deus, minha querida esposa Rosa esteve ao meu lado ali também naquela reunião, e nós ali estivemos orando e chorando na presença do Senhor. Foi maravilhoso, e decidimos continuar tendo toda semana nossas reuniões pastorais, nossas reuniões com os pastores das congregações por videoconferência. E essa primeira reunião foi uma reunião principalmente para orarmos. Todos oraram, alguns tiveram problema de conexão na hora de fazer a oração, mas todos que puderam orar estiveram ali orando, e foi maravilhoso. Queridos irmãos, o projeto Quero Congregar, ele não parou, ele está prosseguindo. Tanto é que essa congregação em Maricá foi formada. Porém, eu não tive como dar prosseguimento nesse momento à reunião que eu gostaria de agendar com os irmãos em Duque de Caxias, e também em Guarulhos, e também em Petrópolis, que são as 3 cidades que provavelmente terão, muito em breve, congregações formadas com reuniões toda semana para a glória de Deus. Eu quero lembrar você que as nossas congregações são congregações pequenas. Nós temos congregações aí que talvez a menor delas, talvez seja uma congregação com 6, 7 irmãos. São congregações pequenas. E a maior delas talvez com 20, 25 irmãos.
né? Mas são congregações espalhadas em todo o Brasil e que em cada cidade há uma situação um pouco diferente de outra congregação. Portanto, cada pastor, cada irmão que é responsável por qualquer uma das congregações que se formaram pelo projeto Quero Congregar, ou seja, congregações que estão unidas ao nosso ministério, a Igreja Bíblica Cristã, cada pastor destas congregações, cada irmão que é responsável por elas, tem a liberdade de decidir como vão agir nesta situação. Precisamente porque, repito, em cada cidade de cada estado há um decreto diferente, há uma situação um pouco diferente. Então, que os nossos irmãos saibam que têm essa liberdade de decidir como vão agir nesse momento. E eu não estou aqui para julgá-los. Agora, a palavra de Deus, ela nos assevera que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais nós temos que congregar. Não podemos deixar de congregar. É o que diz a palavra de Deus claramente em Hebreus 10, 25. E diz isso em relação justamente à proximidade do dia do Senhor. Então, este dia está cada vez mais próximo, é evidente, irmãos. Então, nós não podemos deixar de congregar. Por quê? Porque se deixamos de congregar por muito tempo, esfriamos espiritualmente. Mas eu repito, as congregações são pequenas, não causam aglomeração. A própria congregação de Maricá é uma congregação que está começando com poucos irmãos. E nós recomendamos que não fossem irmãos no culto de inauguração para não termos ali uma situação diferente do que estará acontecendo nos demais cultos, ou seja, cultos com menos irmãos. Então eu quero deixar isso aqui bem esclarecido para não assustar ninguém. Porque, irmãos, uma das coisas que me abateu foi perceber que os e-mails pararam de chegar. Os e-mails pararam de chegar. Pararam de chegar. Há dias que não chega um e-mail mais para o projeto Quero Congregar. E eles estavam chegando, eram 2, 3, 4 e-mails por dia. E agora pararam de chegar. Tanto é que eu vou aproveitar para responder um a um. Eu quero responder a todos os e-mails. E no meu próximo vídeo eu quero mencionar o nome dos irmãos que escreveram para o projeto mais recentemente, especialmente para o e-mail quero@congregar.org, porque nós tínhamos um outro e-mail. Esse outro e-mail ele não está mais sendo utilizado, que era o e-mail quero@igrejabiblicacristã.org. Esse e-mail não utilizamos mais desde o início desse ano, de 2021. Se você escreveu para aquele outro e-mail, eu até recomendo que você escreva para este, por favor, quero@congregar.org. Agora, escreva se realmente você quer congregar. Algumas pessoas não escrevem para o e-mail, mas escrevem no comentário aqui abaixo dos vídeos, dizendo o seguinte: pastor, tem uma igreja na minha cidade? E geralmente não tem. E sabe o que é melhor? Ao invés de perguntar isso no comentário, escreva para o projeto. Escreva para quero@congregar.org e diga não somente o seu nome, mas conte um pouco da sua história, diga o nome da sua cidade, diga também o estado que é a sua cidade, porque esse Brasil é muitíssimo grande e porque pode ser que exista outra cidade em outro estado com o mesmo nome. E às vezes acontece isso, eu vou pesquisar o nome de uma cidade e aparece ali que há 3 cidades com o mesmo nome no Brasil, por exemplo. Então, para que eu saiba de qual cidade é exatamente, diga também qual é o estado da sua cidade, ok? Cidade e estado. Conte um pouco da sua história, por favor, é importante eu saber por quais igrejas você já passou, ou se você não passou por nenhuma igreja, se converteu, às vezes até mesmo através de uma pregação minha, ou de outro pastor do nosso ministério.
E glorificamos muito a Deus por isso e queremos batizá-lo nas águas. Inclusive começamos esse ano batizando um casal nas águas, um casal de Petrópolis, porém que se mudou agora, né, para uma outra cidade. Então eu tenho a esperança de formarmos uma congregação na cidade para a qual esse casal se mudou também, né? Então, queridos irmãos, se você realmente quer congregar, e quer congregar numa igreja semelhante ao do nosso ministério, uma igreja semelhante à nossa, se você conhece as minhas pregações, conhece as pregações dos demais pastores da Igreja Bíblica Cristã, e você se identifica conosco e quer fazer parte desse ministério, porque não está encontrando uma igreja realmente bíblica e cristã para congregar, então escreva para nós, por favor. Eu faço um apelo nesse vídeo. Escreva para quero@congregar.org. Queridos irmãos, eu fiquei realmente abatido quando eu percebi que os e-mails pararam de chegar. Mas eu fui encorajado, repito, com a palavra de Deus naquela pregação de sábado passado, na inauguração da congregação de Maricá, e não somente pela pregação, mas também por eu testemunhar aquilo, mais uma congregação se formando, aquilo me animou tanto, irmãos. E também no domingo foi uma bênção, os cultos na nossa congregação local aqui em São Gonçalo, fui também ali muito edificado por aquelas mensagens, e na segunda-feira, principalmente por aquela reunião de oração com os pastores, tudo aquilo me trouxe um renovo da parte do Senhor, para a glória de Deus. E agora nós estamos num propósito também de oração e jejum todas as terças-feiras. E se você puder participar conosco, ore e jejue por um avivamento, irmãos, por sermos cheios do Espírito Santo, porque afinal de contas, esse é o propósito do projeto Quero Congregar. Nós reunirmos irmãos para voltarem a congregar, para que sejam avivados no Espírito Santo, para que venham transbordar do Espírito Santo e assim possam ganhar muitas almas para Cristo, anunciando o verdadeiro Evangelho, mostrando que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Então, queridos irmãos, o objetivo do nosso projeto é esse, que sejamos cheios do Espírito Santo e façamos parte da solução. Aliás, eu pretendo gravar um vídeo no canal Alan Capriles com esse título: Faça parte da solução, não do problema. O que eu quero dizer com isso? Queridos irmãos, Deus é soberano. Ele tem todo o poder e deu ao seu Filho Jesus Cristo todo o poder no céu e na terra. Não há nada que aconteça nesse mundo sem a permissão de Deus. Eu vou falar melhor sobre isso lá no meu canal pessoal, Alan Capriles, com esse vídeo. Faça parte da solução. E como podemos fazer parte da solução? Queridos irmãos, o que está acontecendo no mundo é consequência dos pecados da humanidade. A humanidade virou as costas para Deus. E a atmosfera pecaminosa, ela está insuportável e chegou às narinas de Deus, digamos assim, para usarmos aí uma figura de linguagem, digamos assim, usada no Antigo Testamento. Isso chegou às narinas de Deus e é insuportável, e o Senhor tinha que fazer alguma coisa. Então isto que está acontecendo é permissão de Deus para que a humanidade se arrependa de seus pecados e se volte para o Senhor. E o projeto Quero Congregar tem o objetivo de chamar as pessoas ao arrependimento de pecados, a uma novidade de vida, a nós nos convertermos de fato ao Senhor, compreendermos o que a graça de Deus nos ensina santificação e amor ao próximo. Queridos irmãos, vamos viver Cristo para a glória de Deus. Você não pode deixar de congregar, isso pode esfriar você espiritualmente. Precisamos uns dos outros. Prova disso foi que quando eu participei daquele culto em Maricá, eu fiquei avivado, eu fiquei renovado, foi maravilhoso. Precisamos uns dos outros, irmãos.
precisamos orar uns pelos outros. Então, toda terça-feira, vamos participar deste jejum. Quem sabe eu grave toda terça-feira, eu faço a gravação de um vídeo orando ao vivo ali com vocês, no início desse jejum, ou um pouco mais tarde talvez. Eu estou começando o jejum às 18 horas, estou indo até o amanhecer do dia seguinte. Talvez você diga, mas pastor, vai jejuar de madrugada? De madrugada é fácil. Não é só de madrugada, é à noite também, e entrando a madrugada, para que no meio da madrugada possamos nos levantar e orar, e antes do amanhecer nos levantemos bem cedo, talvez até de madrugada, e já fiquemos acordados até o amanhecer orando e rogando ao Senhor, em arrependimento de nossos pecados e pelos pecados de toda a nação, rogando ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê mais algum tempo para nós ganharmos mais almas para Cristo. Irmãos, vamos pedir a Deus mais um tempo para podermos ganhar mais vidas para Cristo, para que mais vidas se convertam ao Senhor. Você não tem familiares que você quer que se convertam? Você não tem colegas de trabalho, vizinhos, que você ainda sonha em vê-los convertidos a Cristo? Não perca a esperança, ore por eles, jejue por eles, vamos clamar ao Senhor, e o Senhor nos dará a oportunidade para anunciarmos o Evangelho a eles e termos onde levá-los. Por isso é importante termos congregações formadas, ainda que seja nos lares, para que eles tenham para onde ir. Então, irmãos, vamos retomar agora a formação das congregações para a glória de Deus. Mas é importante que nós esperemos passar esse momento crítico que estamos vendo agora. Eu, por exemplo, não poderia marcar uma reunião em Guarulhos, São Paulo, tendo em vista o que foi decretado pelo governador de São Paulo agora, nessa semana. Então eu não poderia agendar uma reunião com esses irmãos, compreendem? Então nós temos que esperar passar um momento crítico, mas vamos orar e clamar e jejuar, clamar ao nosso Deus, que tem todo o poder, para que nós possamos voltar a agendar essas reuniões e voltar a formar congregações para a glória de Deus. As congregações que já estão formadas, graças a Deus, todas elas estão unidas em Cristo, estão fortes, firmadas em Cristo. E eu quero parabenizar aqui, glorificar a Deus pela vida dos irmãos que estão responsáveis pelas congregações, a maioria deles já consagrados pastores. E quero aqui deixar um grande abraço para todos vocês e dizer que eu glorifico a Deus por suas vidas e por vocês não terem retrocedido, por vocês terem permanecido firmes nesse propósito de pastorear. Que vocês permaneçam firmes, todos vocês, todos de cada congregação, permaneçam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. E queridos irmãos, lembrem-se do que o Senhor Jesus profetizou em Mateus, capítulo 16, versículo 18, se não me engano, quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Nós temos essa promessa do Senhor, irmãos, temos essa promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então não temam, vamos seguir em frente com os devidos cuidados. Lembrem-se do que o Senhor nos orientou a respeito do projeto Quero Congregar. Estejam unidos, mas tenham sabedoria. E lembrem-se, agora falta pouco. Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus.